tentar acelerar. Primeira coisa que a gente precisa saber em biometria é o que é necessário para a gente atingir uma acurácia aqui, uma precisão entre mais ou menos 0,50. Esse range vai de 1 dioptria e meio, ou seja, de 21,75 até 20,5. Então, isso aqui, qualquer pequeno erro que a gente pense, vai ficar mais meio, menos meio, a gente tem que lembrar que nós estamos dentro desse padrão aqui. O menos meio pode ficar mais meio, 1,5 grau de diferença entre um e outro, tá? Entre a precisão e o que a gente imaginou. Então, a gente está aqui mostrando as 10 regras de um bom resultado refrativo. Eu vou passar uma a uma aqui para a gente discutir, tá? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o cirurgião é a pessoa mais importante, porque a responsabilidade do cirurgião, o melhor resultado com a cirurgia de catarata, e cada dia mais os médicos estão sendo submetidos a processos judiciais que, por causa de erro biométrico, principalmente nos Estados Unidos, a causa número 1 de processo judicial hoje é erro biométrico, tá? E isso vem para o Brasil logo, há muitos anos já tem acontecido e vai piorar. Bom, é a pessoa de maior conhecimento sobre cálculo de lente, ele que tem que selecionar o método a ser usado, oferecer a orientação, manter sempre o processo de cálculo atualizado, usando os melhores métodos e fórmulas, validar o processo de medida, selecionar e confirmar o poder da LIO, supervisionar o processo contínuo e, quando necessário, otimizar as constantes das lentes. Diante de tudo isso, a gente estava conversando agora há pouco, Berton, a ceratometria pré-operatória é o que existe de erro na biometria hoje. Qualquer equipamento faz medida de diâmetro axial, ACD e tudo mais. Mas ceratometria é o que faz a gente errar. Ou seja, de tudo que a gente faz de biometria, o mais importante é a medida do poder corneano. E a variabilidade pode ocorrer por todas essas razões, tá? A gente tem que saber, principalmente, quais áreas corneanas a medir, dependendo de caso a caso. E depender bastante de equipamento, tá? Esses equipamentos são diversos. Primeira coisa, a gente faz um exame na lâmpada de fenda e vê qualquer alteração corneana que deve ser corrigida. Muita atenção na superfície da córnea, que é o principal de tudo, a principal causa de erro. As condutas pré-ceratométricas, antes de fazer, a gente tem que lembrar que o usuário de lente de contato tem que ficar no mínimo 7 dias sem usar lente. Nunca, no dia do exame, tocar na córnea, fazer qualquer exame prévio antes da biometria. Nunca pingar colírio, dilatar pupila, anestésico, seja lá o que for. Nunca pingar colírio, até mesmo lubrificante, que vocês acham? Às vezes a gente acha, não está muito bom, vamos pingar uma gotinha de cistânia. Isso dá erro biométrico, tá? A gente acha que está corrigindo a regularidade corneana, mas a regularidade corneana tem que ser levada em consideração, dependendo das medidas, tá? Tratar sempre qualquer alteração corneana possível. Número 1 aqui, a gente tem que usar sempre um mesmo ceratômetro. Por quê? Para criar um parâmetro, criar uma regra, tá? Lembrando que o erro ceratométrico de uma dioptria vai levar a um erro refrativo na lente de uma dioptria também. Seguir alguns critérios de validação. Toda vez que a gente tiver dúvida, faz uma topo. Topo comum, tá? Qualquer topógrafo, ICIS ou qualquer um que vocês tenham em mão. Algumas diretrizes. Medidas inconsistentes, tá? Quando a gente tem variabilidade entre as medidas. Repitam, esperem, tratem a superfície corneana e repitam a biometria depois. Lembrar que medidas de K menor que 40 e maior que 48, a gente tem que usar métodos diferentes, fórmulas diferentes ou medidas diferentes de ceratometria para validar isso daqui. Quando a gente tem uma medida entre os olhos maior que 1 dioptria e meia, atenção, alguma coisa pode estar errada. K1 ou K2 diferentes entre os olhos de maior que 2 dioptrias, alguma coisa está muito errada. E sempre que tem um astigmatismo grande, maior que 4, fazer uma topografia para validar se isso é verdade ou não, tá? Aqui a gente tem uma maneira de validar, por exemplo, isso aqui é um IOMaster 700, esses pontos, isso é o padrão normal, e aqui um Lenstar. Aqui a gente vê que um defeito se repete em todas as medidas. Isso aqui alguma coisa está errada, nesse cantinho inferior aqui, temporal inferior ou nasal inferior, tá? E lembrar que quando a gente olha nos valores aceitáveis, o RIO recomenda que até 0,3 dioptrias na ceratometria
essa variabilidade que ocorre aqui nessa média é aceitável, até 0,3. Entre as medidas, né? Você faz 5 medidas ceratométricas e essa variabilidade aqui aparece no equipamento. Tem que ser até 0,3. E diferenças de eixo até 3,5 graus. Tá? Sempre que tiver acima disso, alguma coisa está errada, tem que refazer. Aqui, as estratégias menos adequadas, tá? Ceratometria manual, que praticamente não se utiliza mais. A topografia por discos de plástico, ICs, óculos, Keratron, Tecone, iTrace, Opcon, Aladdin, todos esses equipamentos, eles medem o SIM-K, que é o K simulado. Eles pegam a ceratometria total da córnea e predizem um K, tá? Então você não está medindo aquela ceratometria central da córnea que é necessária. Você está fazendo uma medida geral e tirando um K no aparelho, tá? Uma média do aparelho todo. O Cassini é um equipamento mais novo, tem poucos trabalhos científicos ainda mostrando ele, mas talvez, eu pus interrogado, porque talvez ele seja, no futuro próximo, um aparelho que vai medir muito bem a ceratometria, tá? Bom, aqui, para alguém aqui ainda tem o Master 500? Não? Tem. O Master 500, qual o problema dele, Berton? Ele mede só 6 pontos centrais, tá? E ele, nesses 6 pontos, ele vai dar um total de 35 medidas ceratométricas. O grande problema está aqui, ele tem espaços muito grandes entre uma medida e outra, tá? Ele faz com que você tenha aí o ceratométrico com uma frequência maior. Ele é um equipamento que ele foi originalmente feito para medir diâmetro axial, não para fazer ceratometria, tá? Pensar em mudar. Porque aqui o que acontece? Quando você cai no K mais plano aqui na ceratometria, você pode estar gerando uma diferença muito grande de predição, né? Ele não consegue medir exatamente, ele prediz o K mais plano, ele mede o curvo está no eixo do astigmatismo, mas o plano ele se perde porque ele cai nesse meio aqui, ó, nessas faixas, tá? O Tomei, um equipamento mais novo, que foi lançado agora, ele é Swept Source, é por OCT também, semelhante ao Master 700. Ele é bastante interessante, ele mede 3 anéis, 2 mm, só central, né? 2 mm, 2,5 e 3, e faz 45 medidas ceratométricas. Talvez seja um equipamento bom. Tá? Ainda a gente não sabe direito, porque é novo, é recente, tem muito pouca gente que tem e trabalho científico zero. O Aeromaster 700, isso aí começa a melhorar. Já é também Swept Source, né, por OCT. Ele tem 18 pontos em 3 anéis. Tá? Ele faz sobreposição das áreas medidas. Sempre, cada vez que você bate o dedo no botão, ele repete a área medida no mesmo ponto que você fez a primeira, desde que ele reconheça que isso está dentro de um padrão central, e ele no total mede a ceratometria 90 vezes. O NIDEC, que é o Scan, é um equipamento também novo, mas que já está vendendo no Brasil. Ele é semelhante ao Lenstar, que faz low coherence interferometry. Ele mede em 2 anéis, 2.4 e 3.3. Né? E ele tem um total enorme, de 720 pontos ceratométricos medidos. Ele faz 360 medidas nesse anel de 2,4 central e 360 medidas no 3.3. Um equipamento bastante de repetibilidade ceratométrica bastante interessante. O Argus também é um equipamento que ainda não está vendendo, mas está sendo lançado, provavelmente agora na ASPE, semana que vem deve estar lançando. O Warren Hill falou isso há pouco tempo. Ele é Swept Source também, faz 16 pontos em um anel só de LED aqui, acho que vai ser o problema desse equipamento, mas ele faz ainda algo melhor, 240 medidas. O Varian, não querendo falar mal, mas o Varian é um equipamento ótimo para guiar a gente, né? O eixo que nós vamos implantar, o astigmatismo, para guiar a lente multifocal, onde é o anel central, o eixo da pupila. Mas para medir a córnea ele não é bom. Ele erra bastante e ele faz, apesar de ter 12 pontos no anel central, ele faz 50 medidas ceratométricas, muito abaixo do que a gente está acostumado. Tá? E essas medidas são bastante inconsistentes. O Lenstar é o que a gente está mais acostumado a usar. Ele tem 32 pontos em 2 anéis, 16 no anel central de 1.65,
que é o menor anel de todos em medida ceratométrica, é o mais central de todos os outros equipamentos, é o que faz o anel menor no centro da córnea. Quanto menor esse anel, mais precisa é a medida central, porque o paciente usa a ceratometria do centro da córnea só, o resto não importa. E 16 pontos em 2.3. Dá um total de 640 medidas ceratométricas. Então nós temos uma precisão muito grande. Cada vez que você faz a medida, ela se repete, uma em cima da outra aqui, ó. Tá? Não só da ceratometria, mas como todas as outras medidas de ACD, de LT e diâmetro axial. Veja aqui a diferença daquele gráfico do Aeromaster para esse. Então, olha como ele repete, né, as medidas uma acima das outras. E o Jack Holliday fala isso em todas as aulas dele lá na ASCIS. Quanto mais vezes medimos uma mesma coisa, mais próximo da medida real a gente vai estar. Então, a medida ceratométrica é que é o X da questão. Eu não vou falar de Pentacan, XL e Galilei, porque nós vamos levar uma manhã inteira para falar disso. Tá? São equipamentos por sistema Scheimpflug, são equipamentos, o Galilei ele faz anéis de Plácido, né? Acho que o Alexandre tem bastante experiência aqui com o Galilei. Ele é bastante usado para fórmulas, né, pós-refrativas, usando o EKR, tem resultados excelentes, mas para a gente explicar tudo o que eles fazem vai demorar demais. Então, eu vou deixar aí no ar para uma próxima oportunidade a gente conversar sobre esses aparelhos. Então, os requisitos para reduzir e manejar erros de medidas corneanas são que o nosso equipamento deve ser capaz de medir todas ou quase todas as córneas, preferencialmente que faça a medida anterior e posterior. Eu acho que posterior só o Pentacan e o Galilei que fazem. O Galilei já se mostrou um pouco melhor do que o Pentacan em medida corneana posterior. Algumas fórmulas já estão levando em consideração, e você pode colocar a medida da córnea posterior na fórmula, e dizer a ela, eu medi tanto no equipamento, ao invés de predizer, como a maioria das fórmulas, como o Barrett, por exemplo, usa. Mas você pode colocar esse estigmatismo posterior também, implantar ele. Fornecer medidas corretas no primeiro tempo, muitas vezes, ou seja, você faz uma vez só e ele é repetível, você tem um equipamento confiável, que cada paciente que aparece você consegue fazer a medida e confiar naquela medida. E eu acredito que isso aqui seja promissor, tá? O HORA, a gente ainda não chegou lá, vamos chegar, se Deus quiser, a ter um equipamento desse. Eu acho que o HORA vai acabar corrigindo cerca daqueles 10% que se erra na biometria hoje em dia. Tá? Eu acho que o HORA vai corrigir no futuro próximo esses erros. E ainda mais quando ele juntar com o Varian e fizer toda a ligação dos equipamentos em uma medida só. Eu acho que é um futuro próximo aí que a Alcon está preparando. Use o biômetro óptico, regra número 3. Ainda 12% dos oftalmologistas nos Estados Unidos usam biômetro ultrassônico. Nunca use biometria de contato. Nunca é nunca. Tá? Acabou, já era. Biometria de contato, morreu. Inversão quando o óptico não medir. Isso é uma regra. Os biômetros ópticos eles têm essa repetitividade. Né? Eles conseguem até mesmo, como o Aeromaster 700, mostrar quando você tem a anisometropia, ele lança esse sinal vermelho aqui, ó, presta atenção, né? E eles têm essa precisão de 0,1, de 0,02, desculpa, na região da fóvea. Não use um biômetro óptico, aqui é assim, não é uma regra, mas é uma sugestão. Quem disse isso foi agora no CIMASP, o Dr. André Maia. Olhos com retinopatia diabética proliferativa, membrana epiretiniana e edema macular, o biômetro óptico tende a interpretar a hialoide posterior como sendo a membrana limitante interna, ou seja, para frente, como se o olho fosse mais curto, tá? E isso vai gerar uma hipermetropia residual. Então, sempre que a gente vê que a retina não está legal, vamos usar o biômetro de inversão, tá? Esses guias de validação, a gente deve prestar atenção em olhos muito longos e muito curtos, diferença no diâmetro axial maior que 0,3
diâmetro axial não correlaciona com a refração, um olho míope com uma lente mais 26, né, por exemplo. Poder dado entre os olhos diferente de uma dioptria, de um olho para o outro. Variação do eixo, já disse, maior que 3,5 graus. E as dificuldades de obter medidas. Não está bom? Trata a córnea. Tá? Esses guias de validação, esse é do Lenstar, esse é do IOL Master, para quem tem e quiser baixar, no site do drhill.com está disponível. É só dar um download lá. Isso aqui é um guia de validação que você faz passo a passo no aparelho, se você quiser utilizar. Tá? É um guia, né, na verdade, para você validar as suas medidas. Se saiu dessa tabela alguma coisa, ele sugere que revida. É bastante complexo, eu já tentei usar e demora, tá? É difícil. Bom, sempre que tiver uma cirurgia fáco-refrativa, a gente tem que ter um perfil de aberração, né? A gente não quer um paciente que enxerga o E desse jeito aqui, né? E esse perfil de aberração, ele serve por quê? Bios refrativas, elas geram aberrações de alta ordem e vão produzir disfotopsia, ou seja, você vai somando coisas. Você tem um mapa de aberração ruim, você põe uma lente refrativa, da disfotopsia. Você põe uma multifocal difrativa, da coma, aberração, trefóide, diltórica, um coma, gera imagem dupla. Quer dizer, em vez de você corrigir aquela imagem e melhorar a qualidade da visão do paciente, você está piorando. Aqui, uma ablação descentrada, por exemplo, gera uma elevada aberração esférica, né? Você vê o E desse jeito aqui, um coma vertical. Então, a gente tem regras que tem que seguir para a gente indicar até mesmo o tipo de lente intraocular. Ceratometria radial, que gera Ks variáveis, né? Aqui mais plano nesses 4 pontos, que é um quadrifoil aqui, né? Um K intermediário em áreas marginais que é variável, você vê aqui vermelho, aqui verde, amarelo. Tudo isso vai gerar uma alta aberração no final e o paciente vai enxergar borrado. Então a gente tem que lembrar que a aberração reduz o contraste, né? Se a gente coloca lentes que geram mais aberração, pior vai ser. A gente deve estar consciente sempre que o que a gente vai ter de sensibilidade ao contraste nesse paciente, né, depois da cirurgia, porque a qualidade de visão dele está diretamente relacionada a isso. Em alta miopia e alta hipermetropia, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Se você está usando fórmulas Hollery 1, 2, CSR, KT e Higgs, você tem que fazer um ajuste do diâmetro axial. Existe uma regra para isso. Se você está usando essas outras fórmulas, ou Barrett Universal 2, que é o que a gente mais usa hoje em dia, ou fórmulas de cirurgia refrativa prévia, a gente não precisa fazer esse ajuste. Esse ajuste está nesse site do Dr. Hill também. Você tem essa fórmula lá e você faz os cálculos para ajustar. Eu acho que ninguém faz isso hoje, porque tem fórmulas que não precisam fazer isso mais, né? Alta hipermetropia axial é um problema maior, porque os resultados refrativos são muito mais difíceis. A tendência em errar e o olho continuar hipermétrico é muito grande. E a última geração de fórmulas, existe ainda um espaço que tem que melhorar e que tem que crescer para esses resultados ainda serem mais confiáveis. Porém, elas incluem mais variáveis, que é o ACD, o LT, o branco a branco, coisa que as fórmulas antigas não tinham. Então, nesse trabalho de 97, que já é antigo, a gente vê que existe aqui um diâmetro, uma porcentagem de olhos que foram encontrados pelo Holliday, né? Em olhos pequenos, com um segmento anterior versus diâmetro axial. Quando os dois são pequenos, você encontrou 0%, são os olhos com nanoftalmia. Isso no trabalho dele, foram 1.300 olhos, mais ou menos. O segmento anterior pequeno é diâmetro axial, 2%, longo 0%, e quando o que você mais tem, felizmente, são os dois normais, né? Diâmetro axial normal e segmento anterior normal. Esse outro trabalho saiu agora, em 2017, que esse autor ele comparou 7 fórmulas diferentes para olhos hipermétricos, tá? E todos os olhos, esses 86, tinham um diâmetro axial menor que 20, e ele conseguiu encontrar que o Rio RBF é melhor que a Hofer
que é o que a gente usava com grande frequência antes. E quando se ajustava os erros médios de refração para zero, você não tinha uma diferença estatisticamente significativa entre as fórmulas. Porém, a Rio sempre estava mais próxima aqui do zero do que as outras. Então essa porcentagem aqui é de 69,8%, você vê que a Holiday 2 está aqui com 77,9% de pacientes entre mais ou menos 0,5%, tá? E o Rio com 69,8%. Você vê que você consegue ter fórmulas antigas ainda, que é a Holiday 2, mas essa Holiday 2 aqui ela está personalizada, por isso que dá esse índice maior aqui e depois no final ele conclui que a fórmula do Rio ela dá resultados melhores que a Offer, que era o que a gente usava antigamente. Para pós-refrativa, usar as fórmulas do site da ASCRIS da APACRIS. Existem essas fórmulas aqui que são do site da ASCRIS para lazer RK. Você clica aqui para mostrar quando é LASIK, miópico, LASIK hipermetrópico e para RK. A gente tem usado basicamente as fórmulas de Barrett para fazer todos esses cálculos. Nós praticamente passamos um X aqui nisso aqui, tá? Que o Barrett felizmente tem dado resultados melhores, vou mostrar daqui a pouco. O cálculo de Rio pós-cirurgia refrativa, o grande problema continua sendo a ceratometria, né? Porque os ceratômetros, os topógrafos, eles leem corretamente o poder da córnea central, porque você tem a córnea toda mudada. E as fórmulas teoréticas, elas fazem uma suposição incorreta do effective lens position e faz com que você tenha o erro no cálculo. Então o problema é que aqui é uma córnea normal, né? Aqui uma córnea quando é feito RK, aqui uma córnea que você tem uma córnea de espessura normal e aplanada no centro, pós-LASIK você tem um afinamento da córnea e aplanada no centro e uma córnea encurvada no LASIK hipermetrópico. Então o problema é que esses valores centrais, eles superestimam o K verdadeiro. Você está medindo um K diferente ou um número maior do que realmente ele é. E essas fórmulas, elas usam também o K central para medir o ACD e o LT, por isso que ocorre o erro, tá? O effective lens position acaba saindo superestimado. Existe uma série de fórmulas aqui para serem utilizadas, de estimativa do K central, estimativa de poder de Rio, para fazer o resultado de cirurgia, de biometria pós-cirurgia refrativa. Vamos passar um pouquinho aqui nesses que a gente está num tempo um pouquinho mais curto. Bom, isso aqui eu acho que é bem legal. Hipermetropia pós-operatória, a gente segue uma regra dos dois para refração, tá? Então, o paciente pós-RK, como ele mostra muito variabilidade por causa das incisões que abrem, por causa do edema de córnea pós-operatória, a gente tem que fazer 2 refrações estáveis em 2 visitas consecutivas, 2 meses após a cirurgia e no mesmo horário do dia. Se você permanecer com o erro, aí você pensa em trocar a lente ou fazer piggyback, tá? E lembrar que sempre que a gente vai calcular para hipermetropia, o cálculo deve ser para menos meio e menos 0,75, porque você tem que pensar que tem que deixar o paciente míope no começo, tá? Porque ele não vai ficar míope depois. No começo ele pode ficar míope, mas depois a córnea desce de novo e ele fica 0 ou hipermétrico. Então, normalmente, quando você calcula para menos meio, menos 0,75, você tem uma grande acertabilidade do zero, tá? O que a gente mais usa são as fórmulas do Barrett, TrueK e TrueK tórica, que é o que tem melhor resultado. A gente vê aqui, esse é um slide que o próprio Barrett mostra, comparando a fórmula dele com o Holiday Toric Calculator, com a TrueK, e a TrueK mostra 75,9% dos pacientes com 0,50 dioptrias no pós-operatório. Na ceratotomia radial, a gente nota aqui que quando nós temos 3 tipos, né, do Barrett. Nós temos o com história, prévia e pós, que você tem a opção de colocar isso na fórmula, pós-RK somente, ou seja, só a refração de hoje,
E quando você não tem história nenhuma, está fazendo um paciente que veio de outro médico lá na Excelência, por exemplo, e a gente não sabe quanto tem de grau, não sabe nada, o que ocorre na grande maioria das vezes, né? Então a gente tem uma redução boa. Se vocês puderem mandar para a gente a refração, a gente agradece, tá? Porque a gente pula de 85% para 78% de acerto. É muito melhor, pelo menos que você tenha uma refração de hoje no cálculo, tá? Você consegue ter um acerto maior. Aqui o ranking das fórmulas eu coloquei em ordem regressiva, porque no primeiro lugar aqui embaixo está a barra de trucar, comparado com isso aqui para LASIK PRK miópico, tá? A gente usava bastante antigamente a Hayek-Zerr, que era a fórmula de eleição antigamente, e hoje a gente vê que o barra de trucar ele está com 67% de acerto em relação às outras fórmulas. Em relação às outras fórmulas é o que tem melhor, entre mais ou menos 0,50. É baixo ainda, né, 67%, mas é o que a gente tem de melhor na mão hoje. Em hipermetrópico, a gente melhora esse resultado para 78%, entre mais ou menos 0,50. E em relação às lentes, quando a gente tem um paciente pós-refrativa, a gente tem que lembrar disso daqui, é importante, para diminuir aquela aberração pós-operatória. LASIK PRK miópico, lil asférica com aberração esférica negativa. Córnea plana, lembra, córnea plana, lil asférica. Tá? LASIK hipermetrópico e RK, LASIK hipermetrópico, lil esférica, o inverso. Córnea curva, lil esférica. RK, lil asférica, tá? Que é a mesma situação do LASIK PRK miópico. Diustóricas. Se a gente conseguir identificar o eixo, tudo bem. Se não der, é melhor esquecer ela, tá? LASIK e miópico e RK costumam ter astigmatismo irregular e a gente não consegue achar o eixo. LASIK hipermetrópico, com a córnea mais curva no centro, também. E a berrometria intraoperatória, que é o HORA, talvez possa aumentar essa indicação. Eu acho que o HORA vem para corrigir esses casos aí, tá? As multifocais, a gente tem que lembrar que em córneas com pouco tratamento refrativo, ou seja, quem fez cirurgia refrativa prévia e tem uma córnea ainda até 39 dioptrias no miópico, tá? E até 46 no hipermetrópico. Acima disso, a gente começa a gerar aberração já, tá? Ou abaixo de 39 também. Ablações, elas devem estar centradas, por isso o mapa topográfico prévio, tá? E a gente tem que lembrar que existe um índice para a gente que faz multifocal no Pentacan, que a gente deve seguir, que é o WF40 RMS, que deve estar abaixo de 0,3, tá? Esse índice é indicativo e contraindicativo quando está acima de 0,3 na lente multifocal. Porque a gente vai criar aqui uma redução grande de contraste, porque a córnea é multifocal também. Aí é melhor você colocar, como aquele caso que eu postei há pouco tempo, uma lente esférica ou asférica, não me lembro o que foi colocado, que o paciente ficou com J1 para perto, uma lente monofocal. Né? Porque a córnea dele era multifocal, não precisava. Para diustóricas, então, a gente tem que determinar a orientação dos meridianos plano e curvo, fazer a medida do poder entre esses dois meridianos e lembrar que ela é mais efetiva quando a gente tem um astigmatismo clinicamente significante, a refração estável e se o astigmatismo for regular e simétrico. Isso aqui é o mundo melhor de todos, né? A gente não quer mais nada. E o que eu devo fazer quando a gente encontra isso aqui, ó? Várias medidas diferentes, né? 45, 48, 45, 45, 45, 44, 45, 47, com o mesmo olho do mesmo paciente, né? Aí fica com a cara do Zidane, né? Bom, vamos lá. Lembrar, o Rio brinca com isso daqui, que é o elefante e 6 homens cegos, né? 6 homens cegos foram escolhidos para tocar o elefante. Cada um tocou uma parte. No final das contas, cada um falou uma coisa. Um falou que era uma tromba, era uma serpente, o outro a cauda era uma vassoura, a perna uma coluna. E aí o rei disse que estava todo mundo certo. O elefante parecia com tudo que eles falaram.
E a gente tem que lembrar que ele fez um desafio. 6 novos fellows foram desafiados a calcular o poder de uma lente tórica. E cada um usou um método diferente, um autorrefrator, Scheimpflug, topografia, ceratometria manual e ray tracing. Todos estavam corretos, mas cada equipamento desse é uma maneira diferente de você medir a via tórica, né? Chegar ao resultado. Os instrumentos são usados igualmente, nenhum dos instrumentos são usados igualmente para o cálculo. O método mais conhecido para a gente nos orientar é, primeiro, biometria óptica, preferencialmente um biômetro que meça muito bem a ceratometria central, validar isso com uma topografia e depois validar isso com um pentacam. O pentacam serve para quê? Para ver o eixo? Talvez, mas o pentacam costuma errar mais do que a topografia e do que o biômetro óptico. Mas principalmente para a gente ver o WF40RMS, que é aqui que quando está acima de 0,3 a gente começa a descartar já de cara a lente multifocal. A gente parte só para a tórica. Se a gente calcular o astigmatismo somente da superfície da córnea anterior, a gente vai ter um astigmatismo com a regra, uma hipercorreção de meio, que era aquela fórmula antiga no começo, que a NOL continha e não existia outra fórmula, a gente calculava aqui. E muitos pacientes ficavam ou hiper ou hipocorrigidos. Astigmatismo com a regra, hipercorreção de meio e contra a regra hipocorreção de 0,3. E aí foram criadas as fórmulas que começam a levar o astigmatismo posterior em consideração. Então nós temos aqui 5 fórmulas diferentes hoje, que para córneas normais nós temos 80% deles entre mais ou menos meia dioptria de resultado final. A gente dá preferência sempre por uma córnea que adicione um terceiro vetor, que é o astigmatismo posterior, que calcule separadamente o LP, o poder esférico da lente, e seja menos sensível à influência do CIA. O CIA é o astigmatismo induzido pelo cirurgião. Tá? Sugere-se que o CIA seja usado centroide de 0,1. E existe uma briga grande com isso. A gente tem calculado. Quem não calcula o seu próprio CIA deve usar isso aqui. Quem tem calculado, eu vou mostrar daqui a pouco como que faz isso, aí a gente usa o que é calculado. A calculadora, a gente comparando aqui, a da Alcon, ela não dá o poder da lente, ela não dá o ELP, tudo a gente tem que colocar. A da AMO também tem que colocar o poder da lente. A Holaday não tem a córnea posterior. E a Barrett é o que tem tudo, né? Calcula o poder da lente, a dioptria que deve ser implantada e a toricidade da lente. Agora, a novidade da fórmula do Barrett é que a gente tem um K-calculator. A gente pode fazer as medidas, aqui eu estou exemplificando, o Lenstar, coloca a ceratometria do Lenstar, coloca a ceratometria do ICIS, coloca a ceratometria do Pentacam e peço para ele calcular uma média. Quem quiser fazer pela média é uma opção. Minha experiência, a média, na maioria das vezes, vou dizer que 99% da média, todas as vezes que eu fiz, deu exatamente o que o Lenstar dava. Tá? Então, o final, a toricidade e a dioptria. Ou seja, o Lenstar é um equipamento extremamente confiável. Tá? Calculadora tórica que a gente deve usar. Bom, já disse que o Barrett é o melhor. O Rio não dá toricidade. Isso aqui é só para a gente ver. A única fórmula que tem aqui, que tem um range grande, que vai de olhos curtos a olhos longos e que faz tudo, é a Barrett. Tá? O efeito do estigmatismo corneano posterior é que ele é mais curvo verticalmente em 87% das córneas e ela funciona como uma lente negativa. Então a gente vai ter o quê? Um astigmatismo refrativo contra a regra no final. Bom, marcação e alinhamento. Antigamente, manual com pêndulo, na lâmpada de fenda e marcadores intraoperatórios. A gente usou bastante isso aqui quando não tinha Varian. E os digitais, que é o que se tem usado hoje. Tem vários exemplos aqui, né? O Varian, o Callisto. Aqui tem o True Vision, que é ligado ao Cassini, que é aquele topógrafo com LED, sabe, que eu mostrei lá atrás. E aqui embaixo o Olus, que é o concorrente do Ora. Tá? Não tem no Brasil o Olus ainda, a Ora já tem algo aqui atrás, mas tem bastante gente nos Estados Unidos já usando o Olus, porque o Olus foi habilitado lá antes que o Ora. Tá?
E o que acontece quando essa lente está desalinhada? Porque a gente tem que guiar essa lente e colocar ela com mais precisão possível. 10% de perda de correção cilíndrica a cada 3 graus de rotação. Perda total da correção da toricidade com 30 graus de rotação. E erro de 11,5 graus entre córnea e eixo da Liu, dá um residual de 40% do astigmatismo inicial. Então a gente tem 70% de chance de perder 10%, mesmo usando tudo. 33% de chance de perder 25% e 5% de chance de perder 50% do que a gente esperava na toricidade. Tá? Quando a gente erra, o que faz? Entra no astigmatismofix.com e recalcula para onde que tem que rodar essa lente. O astigmatismofix.com é um planejamento para você girar a lente para o lado certo. A lente está a 75, eu tenho que virar ela para 82. Ele vai mostrar pra gente o que você tem que fazer para zerar esse grau de novo, tá? Nunca usei. O velho me permitiu nunca usar, graças a Deus, e o cirurgião é muito também. Resumo para cálculo tórico. Topografia para confirmar astigmatismo regular e simétrico. Biometria ótica para obter diâmetro axial e ceratometria para calcular poder esférico e cilíndrico, mapa topográfico axial para validar a orientação do meridiano mais curvo, e meridiano mais curvo tem que validar a precisão do cálculo tórico. Preferencialmente, calcule seu CIA, use a fórmula barra de Toric Calculator e muito cuidado em indicar para a ceratocone hiposa infrativa, você pode aumentar a aberração. Mudanças do astigmatismo durante a vida. A gente tem que lembrar isso aqui, porque a gente zera hoje, mas o paciente ao redor dos 80 anos inverte para menos 0,81 dioptrias cilíndricas ao longo da vida. Então, entre 40 e 44 anos, ele está aqui. Aí ele vai ficando idoso e vai virando o astigmatismo contra a regra. Então, você zerou aos 60 anos, ao longo do tempo, esse paciente pode ter isso aqui de residual depois da idade. Bom, a optimização das constantes das lentes no seu equipamento. Pelo site da Uribe, tem para tudo lá. Zeiss, Aeromaster 500, Aeromaster 700. Hoje tem o Lenstar, tem o Nidec, tem o Topcon Aladdin, tem o da Oculus, que é o Betacam. Tá? Então você optimiza as lentes intraoculares conforme o site da Uribe, que são vários trabalhos científicos ao redor do mundo que fazem esse trabalho e optimizam as constantes das lentes. Aqui no drhill.com, para quem quiser calcular o CIA, você vai alimentando essa fórmula. Aqui eu coloquei um pouquinho, foi lá atrás esse slide, quando tinha só 16 horas, mas a gente sabe aqui que o André induzia para mim aqui 0,3 de astigmatismo no olho e 0,33 no outro, só que é mais ou menos isso ainda hoje. Tem mais pacientes, não lembro se tem 80 já calculados aí. Tem que fazer o pré e o pós e voltar e alimentando a fórmula, tá? Fatores que influenciam o CIA. A localização da incisão superior aumentam mais do que o inferior. A arquitetura da incisão, o raio corneano, a espessura da córnea, a fina aumenta o CIA em relação à córnea mais grossa. A rigidez a gente não tem que levar em consideração, porque a gente não mede mesmo. E o diâmetro da Liu dobrado através da incisão, por causa do estresse e rasgar a incisão. Tá? O Warren Hill fez um review de 32 mil casos, né? E ele mostrou que tem a magnitude do astigmatismo é muito grande entre os pacientes, a orientação nem sempre é consistente, o valor médio do CIA pode não se aplicar a casos individuais, e o valor mediano é menos sensível ainda que o médio. E que o valor centroide, aquilo que eu falei lá atrás, era o mais representativo. Então, se você não calcular, use o 0,12. Tá? 0,12 centroide na fórmula do Barrett é o seu CIA, ponto, acabou, que é o central. Tá? As novas gerações de fórmulas, RBF Calculator, que é do próprio Warren Hill, que é uma fórmula que usa inteligência artificial. Esse é de 2 anos atrás. O ano passado ele não mostrou ainda os resultados, porque ele mudou a fórmula agora, já é RBF2, é uma fórmula já melhorada, com um número maior de pacientes. Aqui
nós temos 91% dos pacientes nesse diâmetro axial normal entre 21 e 29, 91% mais ou menos 0,50. Olhos longos 98,4. Isso daqui é surpreendente, porque é muito alto, né? A gente não sabe se é verdade isso mesmo. E menor que 22,5 e 84,5, que também são olhos hipermétricos, que diz ele que a fórmula dele hoje aí é a melhor de todas. A fórmula do Abulafia, que pega a fórmula do Rio e do Barrett e dá uns ajustes, é dificílimo de fazer, porque você tem que ficar calculando na mão, não é nada no site automático. Esse é um site novo que foi criado aqui na América Latina, o Panacea, que ajuda a calcular lentes históricas. Eu já usei para ver qual que era, mas achei meio estranho de usar ainda, tem que ficar mexendo nesse cilindro aqui na barrinha, você não consegue digitar o número ali, né? É difícil de usar, é chato. Mas foi criado aqui na América Latina pelo pessoal da Colômbia. Esse médico também, José Miguel Varas, criou essa outra fórmula, que é uma planilha de Excel. Na verdade, você baixa pelo calculator, é de graça. E tem um brasileiro, o Bicário, que criou esse Corneal Analyzer também. Ele tem usado, ele usava para anel somente, e agora tem usado para lentes históricas. Nunca usei, não sei como é, são coisas novas ainda que saíram agora esse mês. Bom, o que eu faço hoje? Barrett Universal 2, Rio RBF, sempre para validar a Barrett, principalmente em lentes multifocais. Tá? Se não for multifocal, eu não faço o Rio RBF, só na multifocal eu dou uma validada aqui para ver se está ok. Toric Calculator para todas as tóricas, trucar toda vez que você tem pós-refrativa, e trucar Toric Calculator quando dá para você colocar uma lente tórica pós-refrativa. Tá? Aí é partir do abraço, né? Muito fácil. Lindo, né? Bom, resultados de equivalente esférico. Aqui a RBF nova, tá? Que é chamada de Expanded. Esses são os resultados que ele apresentou agora em janeiro desse ano. Teve um webinar na ASCRIS, e esse webinar ele mostrou essa tabela aqui, 94,8%. Você vê que o N já aumentou, né, do que era antes. 94,8% entre mais ou menos 0,50, está mais ou menos semelhante ao Barrett. Em olhos hipermétricos já melhorou em relação ao Barrett. Em olhos longos continua os 98 lá que a gente questionava, né? Muito bom, é 96,9, depois ele mostrou diferente aqui, mas 98,3. E em olhos normais aqui 97,2. Então é uma fórmula bastante próxima aqui da Barrett, mas talvez aqui o X da questão seja em olhos míopes, tá? Que é muito melhor do que a fórmula de Barrett. A gente tem que lembrar que na biometria, um obstáculo a gente tem que encarar como sendo uma oportunidade. A gente tem que pensar em visão e não na cirurgia. Montar um plano baseado no que realmente dá resultado. Tá? Sempre pensar nas melhores coisas a serem usadas. Conversar com o paciente para discutir sobre lentes oculares, opções, uns 5 minutos de conversa ali. O chair time, né? É importante. Sempre explicar para ele que pode ser necessário explante, pode trocar LIO. Eu não falo sobre isso aqui, se falar a verdade, eu falo sobre PRK, que pode ter correção residual em laser depois. Tá? Sempre ter essas ferramentas, o biômetro óptico, o topógrafo, o Pentacam, Velium, e usar as fórmulas online. E ser realista, que a cirurgia de catarata pós-refrativa, em pacientes pós-refrativa, é mais reabilitativa do que refrativa. Nunca dá para prometer que a gente vai conseguir tirar todo o grau. Mas o futuro da biometria é brilhante, aí, conforme o Snyder diz todas as vezes. Esse ano a gente vai ter o Congresso de Catarata Refrativa também, antes aí do Caipira, agora em São Paulo. Quem quiser assistir as duas
sessões de excelência em biometria. Eu vou estar lá das 14h30 às 16h na sexta-feira. Tá? Vamos só mostrar um pouquinho agora, rapidinho, que é algo que a gente organizou, de só mostrar para vocês a Panoptix rapidinho, que são as lentes multifocais da Alcon. Ela tem uma adaptação mais natural, né, do que as outras lentes, que faz uma tecnologia óptica diferente. Ela tem 3 degraus, que faz com que você melhore a qualidade de visão na meia distância, que era o problema das lentes multifocais, a Restor e a Tecnis. E a trifocal tradicional, que é a trifocal da Zeiss, ela tem essa altura aqui de 2 degraus, um pouco diferente o desenho. A gente vê que esse primeiro degrau aqui, a da Alcon, ela tem um degrau a mais aqui nesse patamar, que melhora a qualidade da visão a 40 centímetros, 60 centímetros. Tá? A zona de difração ela é um pouco menor do que as outras trifocais, que faz com que você melhore a qualidade de visão em pacientes com pupilas de tamanho maior. E é uma lente que já foi mostrado até em alguns trabalhos que tem menor necessidade de luz para leitura do que as outras trifocais. Eu noto isso também no meu dia a dia, tá? Os pacientes não precisam tanto, a gente põe um foquinho lá para pedir para eles lerem, não precisa iluminar tanto mais como era na Restor. Na Restor a gente jogava luz para mostrar que o cara estava enxergando, né? Já na Panoptix não, você não precisa tudo isso. E a comparação de halos em relação às outras lentes, a Panoptix tem bem menos, e realmente a queixa diminuiu bastante. Tá? Como eu já disse, ela tem menor dependência do tamanho da pupila. E foi desenvolvida também para melhorar aquela faixa intermediária de visão. Tá? A minha experiência, eu tenho 180 pacientes, a maioria aqui com 20/20 J1, 20/20 J2 em 100%, 20/20 J1 em 91,6%, 20/25 e J1 poucos pacientes que não chegam ao 20/20, 20/25 J2 por enquanto 0, graças a Deus. E tive um paciente que era 20/30 e J1 e que eu fiz retoque no PRK e ele continuou 20/30 ainda, não melhorou nada. Tinha um residual, ele era hipermétrico e ficou mais 1,5 no cálculo biométrico, um erro de hipermétrico que é infelizmente dentro daquele padrão esperado. Ele continua 20/30 J1, mas está sem grau hoje, pelo menos consegui tirar o óculos dele. Obrigado, pessoal. É isso aí.